O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste tempo em que nós estamos, o tempo do Advento, em que fazemos especial memória, neste tempo forte da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ecoa hoje, por meio dessa palavra que ouvimos, a justiça, a virtude da justiça. A justiça que deve ser vivida neste tempo. E como que ela deve ser vivida? Como que a justiça deve ser praticada, tendo em vista a vinda de nosso Senhor? A justiça que está aí, uma das grandes marcas, uma das grandes heranças, um dos grandes sinais do relacionamento com Deus, na justiça, nessa virtude, porque é por meio dela que Deus, justíssimo, salva, reme o homem. E é por meio da justiça que o homem responde a Deus, abre o seu coração a Deus, numa resposta generosa. Não tão generosa quanto a resposta de Deus, mas tão generosa quanto Ele consegue. Justiça é dar a cada um ou a cada qual aquilo que lhe compete. Isso que é justiça. Justiça é quando algo está em perfeita harmonia, quando uma roupa encaixa bem em nós, ela é justa, porque ela veste, ela adere bem àquele corpo, àquela coisa que nós vestimos. A justiça nossa, da nossa parte, aplicada a Deus, ser justo, significa não só dizer, pronunciar, dizer que ama a Deus, ou reconhecer a sua existência, mas significa justamente isso, ouvir a palavra de Deus e praticá-la, colocá-la em prática, encarnar a palavra, transformar aquilo que nós temos na ideia, transformar aquilo que é somente fumaça, transformar aquilo que dissolve, que se perde no ar, transformar aquilo em matéria, concretizar na nossa vida. Por que isso é justo? Porque a palavra de Deus, ela é necessariamente destinada a isto, a ser encarnada. Sempre foi assim. A palavra de Deus nunca foi proferida para ficar somente no âmbito das ideias, não é uma flatus votis, nunca foi algo para ser perdido, mas ela é dita para ser concretizada. Deus, ele criou o mundo por meio da palavra. Ele disse e todas as coisas foram feitas. A palavra de Deus está aí. Está aí, é a realidade na qual nós vivemos, é o ar que nós respiramos, é aquilo que nós somos. A palavra de Deus, quando ela é dirigida a nós, ela tem que seguir esse mesmo movimento. É palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é performática. Performática, ou seja, ela é uma realidade enquanto ela está sendo dita. É diferente da palavra que eu pronuncio, da palavra que nós pronunciamos. Quando nós conversamos, dizemos uma palavra, sei lá, se eu digo leão, tigre, não aparece aqui nenhum leão. Essa palavra não é uma realidade. Com Deus não pode e não deve ser assim. Aquilo que Ele faz destina-se a ser concretizado. Mas olhem só como é que funcionam as coisas, Ele nos dirige uma palavra, essa palavra ela é destinada sim a se tornar concreta, mas acontece conosco uma coisa assim extraordinária. Isso é extraordinário, isso nos pega,
porque a palavra que Ele nos dirige nem sempre se concretiza. Mas por quê? Um Deus que é tão poderoso, que disse que para que o mundo fosse criado, disse: as águas da terra se separem das águas do céu, enfim, isso de fato aconteceu. O próprio Jesus, na barca, disse para o vento parar e o vento para. Uma palavra que é dirigida e é eficaz, a própria palavra é eficaz, sem necessidade, não é, de mediações, vamos dizer assim, igual o centurião romano. Ele manda no seu soldado obedece. Se ele quer que uma cadeira na sua casa seja retirada do lugar, ele manda o empregado ir lá e retirar. O próprio centurião romano reconhece que Cristo, na sua palavra, ele dá uma ordem, diz uma palavra que é salvadora, uma palavra que vai restituir a saúde para o seu servo. Esse Deus que é tão poderoso na sua palavra, quando ela é dirigida a nós, ela é performática. Entretanto, acontece meio que um acidente. Deus, respeitando, vejam que loucura, respeitando uma coisa chamada liberdade humana, Ele espera que o coração do ouvinte permita que essa palavra, que é performática, seja aquilo que de fato é. Ele espera que o coração do homem esteja aberto para que essa palavra seja acolhida e assim ela vai se materializar. Aquilo que o homem faz depois de ouvir a palavra do Evangelho, as boas obras que ele faz na obediência a Deus, não é fruto de si mesmo. Não é porque ele é bonzinho, porque ele é forte, porque ele é capacitado. Não, porque ele permitiu que a palavra de Deus, que por si só é performática, que por si só é realidade, que por si só tem poder, agisse nele. Quem age é Deus. Mas Deus, na sua generosidade, bondade, sabedoria, respeitando aquilo mesmo que Ele colocou no coração do homem, que é a liberdade, respeitando isso, Ele espera e tem paciência. A grande história da humanidade, né, desde Adão e Eva até a vinda do Cristo, a vinda gloriosa do Cristo, é essa grande insistência de Deus. A insistência que Ele tem em bater sempre à nossa porta, pedindo que nós demos entrada para a sua palavra, para que ela venha até nós e se transforme em carne. O homem justo é aquele que faz isso. O homem justo é que escuta e obedece. O homem justo é aquele que escuta e faz com que a palavra dita por Deus se torne realidade. Portanto, só dizer, repetir, meu Deus, Senhor, Senhor, não é suficiente. Para nós entrarmos de fato no reino dos céus, nós precisamos dizer e cumprir. É a coisa mais óbvia do mundo. Se eu quero, por exemplo, entrar a Suíça é um lugar maravilhoso, quero morar agora na Suíça. O que eu preciso fazer em primeiro lugar? Né? Preciso conhecer o que é a Suíça. Eu preciso saber quais são as normas que existem naquele país. Não basta eu dizer, a Suíça é isso, a Suíça é aquilo. Não basta eu dizer, o lugar é maravilhoso. Não basta eu ter uma vontade de morar lá. Eu preciso me enquadrar nas leis do país. Não sei se vocês sabem, não sei se é exagero ou não, mas diz que lá, por exemplo, tem uma lei que você não pode estender roupa para o lado de fora da casa. Não pode ter varal, como a gente tem aqui no Brasil. Ou como tem em alguns lugares na Itália, que ele está atravessado assim na rua, no meio da rua. Não pode ter. Se você quiser mesmo morar lá, você vai ter que cumprir, você vai ter que fazer aquilo que a palavra dita lá na Suíça. Se você quer morar lá, você vai ter que se adequar. O reino dos céus é a mesma coisa. O que adianta eu sonhar com o reino dos céus, querer morar no reino dos céus, mas a minha conduta não condiz com o rei, com as leis daquele país? Se o reino dos céus é um reino, lá tem um rei. E esse rei, ele legisla como qualquer outro rei. E se eu não estiver de acordo com a vontade desse rei, como é que eu posso ousar pensar em entrar num lugar como esse? Eu vou causar sofrimento para mim e para o monarca, eu vou causar transtorno, vou transgredir. É loucura uma pessoa querer ir para um lugar, sabendo das regras daquele lugar e se recusar a viver de acordo com tais regras. Por isso que, seguindo mais ou menos essa mesma lógica, claro que aqui, considerando o reino dos céus, o reino de Deus, a escala é muito maior, muito mais perfeita, mas é quase a mesma coisa. Se eu quero realmente entrar no reino dos céus, eu preciso viver de acordo com o próprio reino dos céus. O que rege o reino dos céus? O que eu preciso fazer? É claro que o que rege, não é? O reino dos céus, a lei máxima daqui é o amor.
É verdade, é o amor de Deus por nós. É o amor que Ele tem por nós, o amor que nós temos por Ele, respondendo a Ele. Mas como é que esse amor é vivido? Porque o amor dito também não vale nada. Eu te amo. A pessoa que diz eu te amo, o que isso significa? Que sentido tem isso? Se esse amor não se traduz em prática, se a pessoa que escuta essa palavra eu te amo não consegue ver uma correspondência da fala com a vida, esse eu te amo não vale de nada. O eu te amo torna-se valioso quando a pessoa que escuta consegue reconhecer, não, de fato, fulano fez isso, abriu mão disso, isso por minha causa, então ele me ama de fato, fulano me conhece. Agora, quando a pessoa diz eu te amo, mas nunca demonstrou nada, nunca moveu o dedo mindinho para, de fato, expressar na realidade que ele amava, esse amor não vale de nada. O que rege o reino dos céus é o amor, porém, ele deve ser vivido, expressado, externado. E a gente externa o amor a Deus, a começar por um meio muito simples, seguindo os 10 mandamentos. Ah, mas é muito pouco. Claro que é muito pouco. A gente pode fazer muito mais, devemos fazer muito mais do que seguir os 10 mandamentos. É isso que Cristo pediu do homem rico, no final das contas. Né? Vai, deixa tudo. Ah, mas eu não preciso fazer, já sigo tudo desde pequenininho. Não, Jesus olha para ele e ama. Não, de fato, você está no caminho certo. Mas faz mais. Cristo, que é Deus, podendo fazer o necessário, não fez, ele fez mais do que aquilo que era necessário, por que nós também não podemos, na nossa medida, ser um pouco mais generosos? Mas podemos começar aqui, não é? Os 10 mandamentos são poucos, mas ninguém faz. Né? Ninguém, na verdade, nem sabe mais quais são os 10 mandamentos, esqueceu-se disso, uma coisa tão pequena. A gente quer dar passos muito largos, a gente quer voar voos altíssimos, mas o básico, o passo claudicante de criança, né, aquele passo que é manco, dificultoso, a gente nem quer, a gente nem conseguiu dá-lo ainda, a gente quer sonhar com voos altos. Não, sejamos humildes. Vamos começar a exercitar esse amor de Deus, cumprindo primeiro os 10 mandamentos, e depois, quando os 10 mandamentos estiverem de fato inscritos no nosso coração, já tiverem se encarnado da nossa vida, já são realidade. O nosso coração tem um afeto por isso. A nossa inteligência consegue enxergar com clareza a dimensão relacional dos mandamentos. Depois disso, a gente pode tentar alçar altos voos, dar passos largos, correr. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa fazer com que essa palavra de Deus dirigida a nós, ela se transforme em carne na nossa vida, ela se transforme em ato, em ação. Isso é praticar a justiça. É um dos modos mais belos de praticar essa justiça, é o jeito de ser justo. E assim, sendo justo, entrar nessa cidade fortificada, não é que nós cantamos no Salmo. Por ela só os justos entrarão. Claro, não tem como não ser deste jeito. É ilógico, é absurdo que uma pessoa que não seja justa, o ímpio, o hipócrita, um falso, entre no reino dos céus, entre no reino de Deus. Uma pessoa com coração não generoso, uma pessoa ingrata, entre já revoltada contra o rei, né? Já entra ali revoltado, já entra ali com pouca sinceridade, já entra ali, já é um corpo estranho, né? No meio daquela harmonia que deve estar estabelecida, a harmonia do povo que habita esse reino com o Deus. Né? O povo, né, que tenta devolver, na sua medida, a generosidade que recebeu desse próprio Deus. Que assim sejamos iluminados pela sabedoria do Evangelho, pela sabedoria das Sagradas Escrituras, que nos ensina e nos educa na prática da justiça, dando a Deus aquilo que lhe pertence, fazendo com que o nosso amor, né, dando-nos a força e a sabedoria para fazer com que aquilo que nós ouvimos dele, com as nossas afeições, os bons afetos que brotam em nós dirigidos a Deus, sejam concretizados na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.